convidado a se ajuntar a nós nesta noite para discorrermos desse texto e juntos aprendermos a palavra do Senhor. Está interessante o nosso estudo hoje e, mais uma vez, deixo aberto aí para você fazer as suas perguntas, dar a sua contribuição aí do outro lado, não é? Com textos, com perguntas, com ajudas nas explicações do texto. Isso nos ajuda bastante, enriquece o nosso encontro e você está contribuindo com o seu saber. Estamos aqui nessa noite reunidos com os obreiros, né, que sempre compõem a mesa, que está nos auxiliando nessa noite de ensino. E é importante que você aí onde você está interceda, ore, tenha atenção, pare o que está fazendo por um momento e aprenda da palavra de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, em especial esses textos que nós estamos lendo, nós vamos ver que está se cumprindo a palavra do Senhor. Está se cumprindo tudo o que nós temos visto e aprendido. Não é se bem antes, quando muitos de nós nascemos, já ouvíamos, quando criança, falar que Cristo está voltando, a vinda dele já está bem próxima. Está mais perto do que nunca. Está bem aí. E nós, como igreja, precisamos encontrar o caminho dos céus. Nós, como igreja, precisamos voltar à nossa real essência e assim então servir a Deus com graça, servir a Deus com entendimento, servir a Deus com toda a nossa fé. E servir a Deus passa pelo caminho do conhecimento. Não tem como servir um Deus que você não conhece sobre Ele, que você não entenda a forma que Ele trabalha, a forma que Ele opera. E só tem uma maneira de conhecermos a Deus, é por meio da sua palavra. Porque esta é a palavra viva, esta é a palavra eficaz, esta é a palavra que não muda, esta é a palavra autêntica. E nós temos a oportunidade nesses dias de estarmos aprendendo sobre esta palavra. Não somos portadores de todo o conhecimento, estamos aprendendo. Possa ser que alguma coisa não saibamos explicar tão bem quanto precisa, mas naquilo que nos for necessário, vamos nos doar o máximo para ser mais transparente na palavra de Deus possível para o seu entendimento. E aquilo que nós não conseguirmos, o Espírito Santo vai dar a revelação. Então ore por nós, ore pelas nossas vidas, não se atenha, não é muitas vezes como a nossa linguagem, que não é tão polida assim, mas observe se estamos dentro da palavra de Deus, se não estamos saindo da proposta da palavra. E assim nós teremos, de fato, uma noite produtiva, um encontro produtivo, e assim seremos felizes em transmitir e receber a palavra de Deus. Eu quero orar com você nessa noite, juntamente com os nossos irmãos que aqui estão, para que Deus nos abençoe, para que o Espírito Santo traz luz para o nosso entendimento, clareza para o nosso entendimento, de maneira que a palavra do Senhor chegue ao teu coração, consiga preencher a lacuna do seu entendimento. Amém? Senhor, nós rendemos graças a Ti, louvor ao Teu nome nesta noite, que temos a oportunidade de nos encontrarmos aqui no templo para aprendermos e ensinarmos da Tua palavra. Obrigado por este dia, obrigado por este encontro, obrigado pela vida dos Teus filhos, obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor está conosco, está no controle de todas as coisas. Espírito Santo, mais uma vez eu peço a Ti,
Pai, traz luz ao nosso entendimento, nos dá sabedoria, Pai, e inteligência, Senhor, sabedoria para aprender, inteligência para aplicar a Tua palavra, de forma que a Tua igreja entenda o Teu real propósito, Senhor, que o Senhor tem para as nossas vidas aqui nesta noite. Espírito Santo de Deus, repreenda toda e qualquer ação do adversário, toda falta de entendimento, todo bloqueio na mente, nesta noite seja repreendido. Pai, traz a Tua essência sobre nós aqui neste lugar. Eu te peço nesta noite, ó Senhor, e peço a Ti que dê graça, Senhor, aos nossos corações aqui, ao nosso entendimento, na nossa fala, Pai, de maneira que a Tua igreja saia edificada esta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluias, aleluias, aleluias. Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia no capítulo de número 7 do livro de Apocalipse. Capítulo de número 7 do livro de Apocalipse. Diz assim: E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajam assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E eles disseram: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono
cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Que texto poderoso, que texto maravilhoso, esse que nós lemos, e melhor ainda será entendermos ele nessa noite. Amém? Vamos discorrer aqui o nosso ensino. Passo aqui para os irmãos que estão na mesa. Glória a Deus. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém. Vocês, a cada um que está nos acompanhando nessa noite, a todos que estão aqui presentes, dando continuidade a esse aprendizado. Creio que cada um de nós que estamos aqui também fazendo parte, eu principalmente tenho aprendido muito e sou muito grato a essa oportunidade. Lendo vamos dar continuidade ao capítulo 7, vamos estar explanando e ao mesmo tempo colhendo alguns frutos aqui de ensinamento. No último ensino, a qual foi mencionado, a gente estudamos sobre o capítulo 6, a abertura dos 7 selos, mas o capítulo 6, ele termina com a abertura do 6º selo. São 7, e o 7º selo vai ser aberto no capítulo 8. E é exatamente entre essa abertura do 6º selo, antes de abrir o outro, que há esse acontecimento no capítulo 7, que diz assim os 3 primeiros versículos do capítulo 7. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha um selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem for dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Esses são os 3 primeiros versículos. Interessante, Apocalipse é um livro de simbolismo, assinalados, e isso nos chama muito a atenção. Interessante que a abertura do 6º selo, antes de eu falar aqui, eu tenho que mencionar a abertura desse 6º selo do capítulo anterior, capítulo 6, do versículo 12 até o 17, que fala que o 6º selo foi aberto. E nisso aí, e nessa abertura, João mostra, mencionado a grande ira de Deus, a qual vai acontecer. E ali é demonstrado que aqueles que não aceitaram, aqueles que não... Amém? Glória a Deus, amém? Amém. E na abertura desse 6º selo é demonstrado desse algo que vai acontecer, a grande ira de Deus, a qual assusta todos aqueles que não reconheceram, aqueles que não aceitaram, aquele que opção não escolheram ao Senhor Jesus. Essa ira que irá acontecer, a qual a todos esses tremeram de medo, a qual se esconderam em cavernas, igual a palavra fala, e pediram que a rocha caísse sobre ele. Isso mostra a grande ira de Deus, a qual assustará aqueles que não
escolheram servir ao Senhor. Entretanto, irmão, quando entra aqui no capítulo 7, diante desse medo espantoso, a qual o selo foi aberto, e a qual já estava posicionado, aqui fala de 4 anjos aos 4 cantos, posicionado para exercer o julgamento, exercer o juízo de Deus, a qual esse selo foi aberto. Quando se fala em 4 anjos, em 4 cantos, deve-se mencionar que até então, naquele momento, né, eles tinham por conhecimento a entender que a terra era quadrada. Então veremos muito na Bíblia, né, os 4 cantos, né, por isso temos os pontos cardeais, muito norte, sul, leste, oeste. E é mencionado aqui, os 4 cantos, os anjos estavam posicionados já para executar o juízo na abertura desse selo. Mas mais João aqui mostra que de repente aparece outro anjo bradando: opa, espere um pouco, porque é preciso marcar os escolhidos de Deus, é preciso identificá-los, selá-los. Efésios fala muito bem sobre o selo, sobre a vida da igreja, na qual é o Espírito Santo, mas esse selo aqui, a qual é mencionado, ele é físico, ele é na destra, vai ter essa identificação, e mais à frente, nos próximos versículos, a gente vai falar sobre esses selados aqui, a qual vai ser mencionado nesse texto. Então o anjo, ele se fala: opa, agora não, espere, porque ainda não foram selados os escolhidos do Senhor, aqueles que terão a missão de falar do amor do Senhor, e a qual vamos entrar também, que são representantes de Israel. E a palavra fala: vi outro anjo, a qual veio do sol nascente, a qual bradou: opa, espere, dizendo: não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores. Interessante que Apocalipse 9, vou estar até lendo aqui, Apocalipse 9, verso 4, diz assim: e lhe foi dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. O juízo estava para ser executado. Abrir o 6º selo, já estava posicionado, e o capítulo anterior vai falar o temor das pessoas. Mas antes de executá-lo, o Senhor o mandou o anjo, porque tinha uma grande comitiva aqui de escolhidos. Tinha uma grande comitiva aqui, a qual será identificado com selo na sua destra, na sua testa. E esses escolhidos terão uma missão durante a grande tribulação. Terão uma missão de proclamar o Evangelho do Senhor. Terão uma missão destinada para o povo que aqui estará. E esses serão os escolhidos de Deus. Eu também vou estar lendo o capítulo 14, verso 1, que diz assim: e eu olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai. São esses os escolhidos. Interessante que Deus, mesmo no meio durante a grande tribulação, Deus tem os seus mensageiros, tem os seus missionários. Ele cumpre com o seu propósito. Ainda há um propósito aqui na terra. Muitos irão ser salvos no meio da grande tribulação. Deus não deixa de estender a sua mão para aqueles que ainda no meio da aflição, no meio da dor, aceite Ele, aceite o seu propósito, aceite a sua salvação. Então, esse capítulo 7, ele vai trabalhar nisso. Esses fiéis a qual foram marcados com selo, e a visão dos mártires mais na frente.
a partir do versículo 9. Então fique atento nesse estudo, fique atento a esse ensinamento, fique atento a esses escolhidos que irão ser representantes do Senhor no meio da grande tribulação. Então aqui, essa é a visão. Houve um parênteses aqui para a graça. Antes que acontecesse o juízo, a qual foi aberto o sexto selo, houve um parênteses, houve uma pausa aqui para a graça do Senhor, a qual foram escolhidos 144 mil para a grande comissão do Senhor ainda na terra, porque o Senhor ainda vai salvar. No meio da grande tribulação ainda haverá salvação. Amém? E agora a gente vai dar continuidade a partir do capítulo 4, para entendermos quem são esses escolhidos, esses 144 mil que têm essa grande missão no meio da grande tribulação. Amém? Graças a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus os abençoe poderosamente. Eu louvo a Deus pela sua vida, que desde agora está sintonizada na palavra de Deus, e com certeza que nós estaremos transmitindo a essência da palavra do Senhor, conforme a iluminação do Espírito Santo que nos for dada, né? Então, que os irmãos estejam atentos. Louvo a Deus também pela vida do pastor Beiso, que tem tido essa disposição para abrir esse trabalho e transmitir ao coração dos irmãos a doce palavra de Deus de forma sistematizada, né? Com o estudo do Apocalipse. O irmão José também já fez aí uma boa introdução, e nós temos aqui um capítulo bem repleto de revelações, digamos assim, irmãos, e que nós precisamos estar procurando entender, né? Isso aqui. Haja vista que também temos aqui algo de suma importância para nós, né, irmãos? Muitas vezes falamos que o livro de Apocalipse é um pouco voltado mais para o povo de Israel, mas eu até digo que nem sempre, porque temos também dentro desse livro assuntos relacionados à igreja, né? Então, que nós possamos estar observando os pormenores de cada capítulo, de cada versículo, e vamos estar aí entendendo, né, aonde ele chega em relação a Israel, aonde ele chega em relação à igreja. Isso é muito importante. Bom, irmãos, capítulo 7, versículo de número 4, nós vamos ver até o versículo 8 o seguinte: e houve o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, e da tribo de Benjamim 12 mil assinalados. Interessante, irmãos, aqui a gente vê um grupo de escolhidos por Deus, que terão participação, atuação, atividade
durante os negros dias da grande tribulação, ou durante esses 7 anos de regime do anticristo. Bom, as pessoas ficam muitas vezes a se perguntar: quem são esses 144 mil? Tem alguma ligação com a igreja? Tem alguma ligação com Israel? Bom, irmãos, quando a gente lê esse versículo do capítulo 7, o versículo 4, a gente vai se deparar com uma passagem mais voltada para o povo de Israel. Literalmente interpretando esse texto, né, a partir do versículo 4, eu tomo a ideia, o entendimento de que tudo isso fecha-se exclusivamente em torno da nação de Israel, não sendo aqui nada a ver com a igreja, irmãos, nada a ver com a igreja. Esse é o meu entendimento. Então, assim, mas afinal de contas, sendo do povo de Israel, qual é o posicionamento, né, desses 144 mil? Quem são de fato eles dentro da nação de Israel? Alguém poderia fazer essa pergunta. Bom, a gente pode tomar como ponto de partida essa fundamentação, irmãos, de que aqui se trate de 144 mil representantes daquela nação, da nação de Israel. 144 mil que irão representar o povo de Israel durante a grande tribulação. Inclusive, no que tange à pregação dos oráculos de Deus, à pregação da palavra de Deus durante esse período. E eu acho interessante que de cada tribo, né, ou seja, da casa dos 12 patriarcas em Israel, Deus irá escolher 12 mil. Ou seja, 12 mil representantes de cada tribo, da casa de cada patriarca, somando um total de 144 mil de toda a nação inteira, ou a nação de Israel. A gente vai ver que esses 144 mil, eles serão capacitados pelo Espírito Santo. Eles serão influenciados pelo Espírito Santo nesse período para estar anunciando a palavra de Deus para nações que estão nesse mundo ainda perdidas, sem nenhuma esperança do Senhor, e até mesmo abrindo o entendimento dos judeus para a pessoa de Cristo, para a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus, que um dia essa nação veio a rejeitar. E por falar nesse ponto, de que a nação de Israel chegou a rejeitar o Senhor, podemos levar em consideração o Messias, que eles tanto esperavam e ainda hoje esperam, por não acreditarem que esse Messias já veio, certo, irmãos? Por não acreditar que esse Messias já veio. Bom, quando Jesus veio ao mundo, veio nas condições pelas quais a Bíblia relata. Um homem simples, humilde, materialmente falando, pobre, né, irmãos? Bom, então, provavelmente não seria essa forma na qual os judeus esperavam o Messias, certo? Não seria esta forma, sendo que até hoje eles aguardam o dia da vinda de Jesus, né, para estabelecer o seu domínio sobre Israel. Mas eles esperam mais no sentido de que seja o Messias prometido, que ainda virá e que na mente deles não veio, né, irmãos? Que na mente deles ainda não veio.
Bom, então assim, até nesse ponto, agora esses 144 mil, durante os negros dias da tribulação, irão procurar abrir o entendimento dos judeus. Irão procurar abrir a mentalidade deles para esse fim. E não somente para os judeus, mas também para demais povos que estarão aqui nesse mundo, em se tratando dos gentios. Bom, por se falar inclusive nessa questão da pregação da palavra de Deus nesse período, a gente vai ver que se destaca aqui, por exemplo, 3 seres ou grupos de seres que terão essa responsabilidade, essa incumbência da pregação da palavra de Deus. Nós temos aqui os 144 mil que vão ter essa responsabilidade. Teremos também 4 anjos, né, que também vão ter essa incumbência, essa missão. E também teremos as 2 testemunhas, certo? Que estarão trazendo a mensagem ainda de Deus para as pessoas que nesse período estarão aqui, até mesmo sendo vitimadas pelo governo do anticristo. Bom, e aqui há uma relação, por exemplo, como falei a princípio, de 12 patriarcas ou 12 tribos que procedem de Jacó, que procedem de Israel, né? O pai ou a origem de toda aquela nação. E o que a gente pode ver aqui, irmãos? Que há um detalhe a se observar, por exemplo, que falta uma tribo, né? De fato, temos aqui a relação de 12 tribos, mas falta o nome de uma tribo em relação à tribo de Dan, certo? E a gente vai ver que poderia ser feita essa pergunta: como há o nome de 12 tribos, mas falta o nome de Dan? É porque também é colocado aqui o nome de Manassés, entendeu? Neto do velho Jacó e filho de José. Então, segundo alguns estudiosos, esse Manassés entra aqui como provavelmente, supostamente, um substituto de Dan. Então, para onde foi Dan, afinal de contas? Ou por que ele não está aqui? Alguns estudiosos também vão crer que a tribo de Dan nem sempre teve um posicionamento na nação de Israel de forma a agradar a Deus, né? Ou seja, foi um povo, foi uma tribo que inclusive teve como ponto de partida em Israel a idolatria. Não me lembro bem a fonte em que eu tive consultando, em que foi a primeira tribo também que levantou a blasfêmia contra Deus, dentre os povos ali de Israel, certo? Ou seja, dentre as tribos ali de Israel. A tribo de Dan, me parece que na pessoa de uma mulher, veio a levantar blasfêmia contra Deus. E depois eles caminharam por esse trecho, a idolatria, né? Então, eis aqui uma justificativa, né? Para a ausência de Dan ou da sua tribo nesse grande comissionamento aqui, até mesmo da pregação do evangelho durante esses dias ou anos da grande tribulação. Então, que nós possamos estar atentos a esses detalhes e entender de fato a essência, a revelação da palavra de Deus. Mas a gente pode fazer uma outra pergunta: mas por que está aqui 12 tribos, sendo que essas 12 outrora, né, destacado na Bíblia como sendo provenientes de Israel, de Jacó, ou a figura de seus filhos? Bom, irmãos, e de fato sim, porque assim, irmãos, a gente vai ver que Manassés, sendo neto de Jacó, Manassés também o considera, quer dizer, Jacó considera Manassés como um filho seu, entendeu? Não só Manassés, como também Efraim, seu irmão, ambos filhos de José. Porque conforme a gente vai ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 5,
versículo 5, quer dizer, no capítulo 48, versículo 5, vai nos dar essa ideia da filiação de Manassés e Efraim a Jacó, ou pertencentes a Jacó. Bom, diz o versículo: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. E assumem até uma posição bem elevada, que aqui Rúben e Simeão foram os primeiros filhos de Jacó. Bom, então aqui são palavras de Jacó para José em relação a Efraim e Manassés, onde Jacó os toma também como filhos seus, entendeu? São netos, mas os toma como filhos seus, certo? Então, sendo assim, aqui Manassés, ele agora entra na relação dos 144 mil, provavelmente como um substituto para a tribo de Dan, que não está ali presente, né, irmãos? Então, que Deus em Cristo nos abençoe e continue nos guiando conforme nos convém, né, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a amada igreja que nos acompanha com a paz do Senhor, os queridos obreiros aqui, parceiros aqui desse estudo também com a santa paz do Senhor. Que Deus continue nos abençoando. E eu quero dar continuidade no estudo dessa noite, dentro do capítulo de número 7, e agora nós vamos seguir com o versículo de número 9. É interessante, irmãos, fazer uma observação que do versículo de número 1 até o versículo de número 8, nós estaremos fazendo uma divisão de um grupo, e agora, a partir do versículo 9, nós estaremos tratando de outro grupo. Eu gostaria de ler aqui o versículo de número 9, que diz assim: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, e com palmas nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos observar na explicação dada pelos irmãos que nos antecederam, eles falaram a respeito de um povo que está ali na grande tribulação, e não temos dúvida que estamos falando de um povo da nação de Israel, de um povo judeu, e o que nos assegura isso é acerca de que eles são descendentes oriundos das 12 tribos, e também João, na sua visão, ele escreve, ele vai dar um número para essa quantidade de pessoas, que são 144 mil. Algumas pessoas calculam que está relacionado a 12 vezes 12 mil, que vai chegar a este número. É importante também ressaltar que o livro de Apocalipse, ele vem trazendo muita simbologia, e muitos acreditam que este número, 144 mil, ele é simbólico e não literal. E aqui do versículo 1 ao versículo 8, nós temos essas informações, e João, por algum motivo, coloca esse número. Mas já aqui, a partir do versículo 9, nós já vamos ter outra realidade. A cena que João relata aqui é que ele está observando agora uma grande multidão, e se a primeira multidão ele consegue contar e trazer um número, no segundo grupo, que também entendemos que são agora não mais os judeus, mas João está tratando aqui daqueles do povo gentil, que estava ali também, passaram pela grande tribulação, e através da palavra que está sendo pregada, eles aceitam a Cristo e adquirem ali
a sua salvação. E João fala que não podia contar e que eram de todas as nações, tribos, povos e línguas. E agora, se a primeira cena que João vê no versículo 1 ao 8 está tratando do povo, da nação de Israel que está passando pela tribulação na terra, agora aqui a cena, tudo indica que João está no céu, está falando agora de um povo que já está no céu, e tanto que ele vai dizer que esse povo estava diante do trono, enquanto em capítulos anteriores nós vimos um povo, se eu não me engano no capítulo 6, que estava também no céu, foi salvo, clama por vingança ao Senhor, vai falar que ele está debaixo ali do trono, e aqui já nessa cena, João especifica que eles estão diante do trono, e estão perante o Cordeiro. João também dá mais detalhes, que nos leva a acreditar que a cena está sendo desenrolada no céu, e também nos faz acreditar que as pessoas que estão ali estão salvas, porque João, mais uma vez, como o livro de Apocalipse, vem várias vezes usando esse termos para os salvos, ele vai falar que eles estão trajando vestidos brancos, então nos leva a crer que eles foram salvos. E nós vamos ver também, irmãos, outra observação no livro de Apocalipse, algumas informações, alguns termos repetidos. Por que isto? Porque na época que foi escrito, e na época que se lia, na época da igreja do primeiro século, quando os irmãos que tinham acesso ao livro, nem todos tinham acesso ao pergaminho e às escrituras, diferente de nós hoje que temos a nossa Bíblia, carregamos e podemos ter todo o acesso a ela, mas naquela época algumas pessoas tinham acesso, poucas, e geralmente o livro era lido, e a maioria das pessoas alguém lia e outros escutava, e como era uma forma de ensino, para alguém que está escutando, era necessário às vezes repetir. Então nós vamos ver algumas informações repetidas, nós vamos ver ainda mais à frente acerca desses 144 mil judeus. E seguindo aqui, João vai falar outro detalhe, que eles estão com palmas nas suas mãos, estão com folhas de palmeiras em suas mãos. Em capítulos anteriores nós vimos que algumas pessoas que foram fiéis ao Senhor adquiriram vitória e salvação e receberam coroa. Já aqui eles estão salvos, mas eles recebem palmas, folhas de palmeira em suas mãos, o que nos leva a entender que aqueles que receberam coroa, a coroa é um galardão, é um prêmio por aqueles que prestaram serviço ao Senhor. Já aqui não, nós estamos falando de um grupo de mártires, de pessoas que foram salvas, mas foram salvas através de morte, foram martirizadas por aceitarem a palavra e não negarem ela. Então a recompensa deles foi diferente, não foi uma recompensa pelo serviço prestado ao Senhor, mas de qualquer maneira eles estão salvos, né? Não tiveram a oportunidade de prestar um serviço para o Senhor, mas ainda assim tiveram a oportunidade de reconhecer que Ele é Deus, que Ele é soberano e é o autor e consumador da fé e salvação deles. Seguindo para o próximo versículo, versículo de número 10, nós vamos ver que está escrito o seguinte: e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Um detalhe importante aqui, que agora essa grande multidão, que acreditamos ser o povo gentil, eles estão clamando por salvação, e eles estão dizendo que esta salvação, ela foi conquistada e ela é oriunda por dois seres. A primeira pessoa, eles estão falando do próprio Deus, e também falam aqui da segunda pessoa, falam da primeira pessoa da Trindade, e também eles dão ênfase
que também há uma segunda pessoa responsável pela salvação, que no caso é a segunda pessoa que compõe a Santíssima Trindade, que é o Cordeiro de Deus. Aleluias. E eles estão neste momento, o que leva a crer que eles estão alegres. Enquanto no capítulo de número 6 nós vimos que aqueles que foram salvos vão reivindicar uma vingança para o Senhor, para Deus, esses aqui fazem diferente. Eles reconhecem de onde vem a salvação. E nós cristãos, nós assembleamos, não temos dúvida que a salvação, ela só pode vir por meio do Cordeiro, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo mais adiante, agora no versículo de número 11, que diz assim: e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Deus. Mais uma vez aqui nós vamos ver sendo citada a presença desses seres celestiais. E se eu não me engano, aqui no versículo de número 11, nós vamos ter a relação, a presença de todos os seres celestiais que nós vamos encontrar no livro de Apocalipse. Aqui nós vamos ver os anjos, nós vamos ver os anciões, nós vamos ver os 4 animais, e nós vamos ver que eles estão adorando ao Senhor, adorando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acho interessante, irmãos, que a partir daqui do versículo de número 9, onde nós estaremos, como eu disse, tratando de um outro grupo, a cena se desenrola no céu. Estamos tratando agora, por que não dizer, de nós, né, do povo gentil, daqueles que não são da linhagem dos judeus. É claro que não nós aqui, mas na tribulação haverá salvação não só para os judeus, mas também para os gentios que passarem pela grande tribulação. E nós vamos mais uma vez ver essas figuras diante do trono de Deus, verem esses seres celestiais adorando o nome do Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. E eu queria trazer agora, dentro desta questão de adoração, para os momentos a qual nós estamos vivendo. Ontem eu até comentava com o pastor Gleison, na verdade foi ele que levantou o assunto, a respeito de como as coisas são diferentes, quando nós começamos, quando nós decidimos adorar o nome do Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que ainda Ele vai fazer. Interessante que nós vemos que no céu é isso que acontece, adoração ao nome do Senhor, ainda que esteja acontecendo uma situação negra, difícil, que era a grande tribulação, o nome do Senhor em todo o tempo está sendo adorado, o nome do Senhor em todo o tempo está sendo exaltado. E como é bom adorar o nome do Senhor, como é bom reconhecer a soberania dEle, agradecer pela salvação, agradecer pelos livramentos e pelos cuidados. Isso não é apenas encargo dessas figuras celestiais. O próprio Deus deseja também que a criação, a joia, a primazia da sua criação, que somos nós, também o adoremos. E nós podemos perceber aqui no versículo 11, essa questão da adoração ao nome do Senhor. E já no versículo de número 12, nós vamos observar o seguinte, diz assim o versículo 12, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus,
para todo o sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui que, mais uma vez, a adoração ao nome santo do Senhor, ela continua, ela não para. E eu gostaria de, dentro destas palavras de grandeza, que só cabem de fato ao nosso Deus, eu gostaria de destacar a questão da ação de graças, que é destacada aqui neste versículo, e a questão de que o versículo começa com amém, trazendo aqui o significado desta palavra, que é assim seja, e termina também com um amém, trazendo também o significado de assim seja. E nós vamos ver aqui a questão da ação de graças que está sendo dada, que está sendo manifestada ali na cena que está sendo desenrolada no céu, ali com essas pessoas que foram salvas nesse período de grande tribulação. Mais uma vez nós vemos a importância que é ser grato ao Senhor, agradecermos a Ele por tudo que Ele tem feito, em especial a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. E eu fico por aqui no versículo de número 12, passo agora para o pastor Gleison, que estará dando continuidade no estudo. Perdão, o diácono Felipe estará dando continuidade. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero trabalhar esse verso 13 e no verso 14, emendando já na explicação do presbítero Natan, dessa multidão de povos que estarão diante do altar do Senhor, glorificando e exaltando o santo nome dele, trajado, como o texto diz, trajado de vestes brancas e com palmas na mão. João ele nos traz essa identificação de quem é este povo, né, de quem é essa referência dessa adoração neste capítulo. É bom lembrar que a igreja estará na boda do Cordeiro, glorificando ao Senhor. E no verso 13, nós vemos que um dos anciãos fala com João, pergunta a João: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? João responde: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Então nós já temos uma identificação de quem é este povo que estará diante do trono exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. É interessante relembrar que já foi dito aqui nessa noite, que esse período se refere à grande tribulação, o período da grande tribulação. E vai haver uma obra salvífica nesse tempo. O presbítero Carlos Leandro trouxe como identificação os 144 mil que serão selados, a questão também dos 4 anjos e das 2 testemunhas. Eles serão a comitiva que irá pregar a palavra do Senhor, que irá anunciar a palavra do Senhor. E durante a grande tribulação vai haver uma obra de salvação. As pessoas vão ser salvas, tanto judeus como não judeus. E João ele traz essa identificação. Estas pessoas aí são os que vieram da grande tribulação. E ele vai trazer outro texto mais abaixo, dizendo: lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eles lavaram a sua veste. É interessante também trazer para a lembrança dos irmãos o conselho que o sábio Salomão vai nos dizer em Eclesiastes, capítulo 9. Seja sempre alvas as suas vestes,
seja sempre branca as suas vestes. Este conselho é para a igreja de Cristo, é para a igreja separada do Senhor Jesus Cristo, que irá subir no grande arrebatamento, certo? Esse conselho é para a igreja do Senhor Jesus Cristo, seja sempre branca as suas vestes. Aos que ficaram na grande tribulação, eles vão ter que passar por um processo de lavar as suas vestes, um processo de reconhecimento. Olha, aquela mensagem que o povo da igreja pregou, aquele Cristo que veio lá atrás, ele era verdadeiro, ele era fiel. Então, vai acontecer esse processo da grande tribulação. Eles vão ter que lavar as suas vestes, eles vão ter que branquear as suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém? Aleluias, aleluias. Já estamos partindo para o final. E eu quero destacar esses 3 últimos versículos, que é o versículo 15, 16 e 17. Diante de tudo que foi trabalhado aqui, esses 3 últimos versículos, eles são para nós, não é? É uma promessa se cumprindo da parte de Deus. Quando eu digo para nós, não que vamos passar pela grande tribulação, mas quando olhamos no contexto bíblico, que Jesus já fala para os judeus e também na sua representação trazendo para os gentios, que nós vamos ver a partir do capítulo, ou melhor, a partir do versículo 9, que talvez eles não tinham esta dimensão, os 12 apóstolos não tinham esta dimensão de quão seria propagado este evangelho, de modo que dos 4 cantos da terra haveria testemunhas de Cristo por causa da palavra que eles pregaram, por causa do evangelho que eles pregaram. Eu estava acompanhando domingo passado a nossa escola bíblica dominical, e o nosso pastor Samuel, ele falava sobre esse surgimento da igreja que surge, não é, com esse propósito fundamentado na palavra. Então, ele usou até o termo igreja apostólica, e esta igreja, ela tem esta condição de ser ela fundamentada na palavra, porque quando vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, que aquela igreja crescia fundamentada na doutrina dos apóstolos. E esta palavra que nós estamos anunciando, ela é vida e eficaz. E quando nós discorremos ela, nós vamos ver que ela contribui para que a nossa fé se desenvolva em Cristo, com a viva esperança de que cada palavra que ele disse ao nosso respeito vai se cumprir. Notemos o versículo de número 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. No seu tempo, aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Voltamos um pouco no Salmo 91, no seu primeiro verso, quando vai dizer que a sombra do Onipotente descansará. E quem é este Onipotente senão o Senhor? E quem vai descansar diante ou debaixo desta sombra, senão aqueles que vencerem este mundo, aqueles que passarem por este mundo? Note que a graça está no nosso tempo, está aqui para nós. E se nós abraçarmos esta graça, que ela é maravilhosa graça para nós, nós também vamos estar ali no céu, descansando à sombra do Onipotente. Assim também quando estes aqui passarem pela grande tribulação. Olha a promessa de Deus aqui também para esses que forem fiel perante a grande tribulação, esses que vão acordar,
esses que vão despertar e vão entender que Cristo buscou a sua igreja e o que resta para eles agora é manter viva a sua fé. Eu digo que para muitos, se pensarem nesta hipótese de manter a fé depois que a igreja for arrebatada, pode ser um grande prejuízo. Portanto, é bom que nós nos despertemos agora para entrarmos neste repouso celestial. E note, assim como no deserto, o próprio Deus, por meio de uma coluna que durante o dia fazia sombra, de maneira que todos aqueles que estavam debaixo dela eram refrescados, o sol não os queimava, eles não sofriam com os percalços da temperatura. Olha Deus ali cuidando deles na terra. E à noite, esta coluna que trazia um frescor durante o dia, ela se tornava em uma coluna que os aquecia durante as noites frias. O cuidado de Deus com este povo, e agora não mais na terra, agora no céu, o cuidado de Deus, eles vão descansar, eles vão estar debaixo da sombra do Onipotente. E o versículo de número 10 vai dizer, o versículo de número 16, ou melhor dizendo, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Eu gostaria de refletir com você no que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 5. Olha o que é que ele vai dizer: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E olha o que aqui João vê e escuta e transmite agora na sua visão, no versículo 6, no versículo 16 do capítulo 7. Nunca mais esses terão fome, nunca mais esses terão sede. Isso também me faz pensar quando Jesus falou para aquela mulher samaritana: mulher, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Então, em Cristo, nós temos a fonte inesgotável, que sacia a nossa fome, que sacia a nossa sede, que traz calmaria para o nosso espírito. E, acima de tudo, esta condição de estarem na presença de Jesus vai trazer uma proteção soberana da parte de Deus. E no versículo de número 17, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Isso me faz pensar no Salmo de número 23, quando diz: o Senhor é o meu pastor. Quando Davi tem esta experiência, ele tem a experiência como um pastor humano que cuida das ovelhas. E agora aqui, neste último verso, nós temos a experiência de ser cuidado agora por Deus. Não só ser cuidado, mas ser direcionado às águas tranquilas. E estas águas foi revelada para a mulher samaritana, que é Jesus Cristo. E agora tem a figura do Consolador, que vai enxugar do seu rosto toda lágrima. Não foi isso que Jesus falou? Que o Paracleto estaria conosco todos os dias? O Consolador? Então nós vemos aqui, nesses 3 últimos versículos, que há a confirmação da promessa de Deus, trazendo para aqueles que forem fiéis e que passarem pela grande tribulação, esta viva esperança. Não estamos aqui fazendo apologia para você ficar e passar pela grande tribulação. Nós estamos dizendo que quem passar vai herdar, mas o caminho até chegar aqui é difícil, é complexo, não é? Então, irmãos, conserte o teu altar hoje.
Porque nós vamos desfrutar no arrebatamento da igreja de tudo isso que João está dizendo aqui, nas bodas do Cordeiro. Nós não podemos viver cocheando em dois pensamentos, nós não podemos estar em duas sintonias. Nós temos que servir a Deus, buscá-lo enquanto nós podemos achar. Nós temos que correr desesperadamente para a nossa salvação. Paulo vai dizer que o nosso alvo é Cristo. E se o nosso alvo é Cristo, nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida. Não sei como você está ou o que pensa e como você está vivendo nesses dias, que eu posso dizer que são dias finais para a igreja do Senhor na terra. Mas se te falta algo, se porventura existe algum entrave, corra apressadamente para os pés de Cristo. Corra apressadamente para aquele que pode te salvar, que pode te conduzir para a vida eterna. Deixe esta vida de pecado de lado. Olha o que é que acontece, como foi bem dito aqui com as 12 tribos. Duas delas foram deixadas dessa contagem, porque amaram mais o pecado do que a Deus. Viveram mais pelo pecado do que para Deus. Talvez a sua vida esteja assim, amando mais o pecado, desejando mais o pecado do que a Deus. É hora de nós revermos o nosso conceito de como está a nossa vida, porque talvez, se ficarmos, não teremos oportunidade para nos arrepender e passarmos pela grande tribulação para alcançar esta promessa. A porta da graça está aberta. A porta da graça está diante de mim e de você. Então, seja agraciado com essa porta. Entre por ela enquanto você pode. Porque dias virão em que nós vamos clamar e vai ser difícil de encontrar a salvação. Ah, como é bom aqui os 144 que estão selados, mas para eles serem selados, eles vão ser provados na carne. Oh, como é bom que o anjo vai parar aqui a revolta da destruição da terra, mas até esse anjo parar esta revolta, muitos vão sofrer fome, dores, sede, desprezo, vão viver desorientados de um lado para o outro, e somente a sua fé vai conduzi-lo outra vez para Cristo. Se você não tem fé agora, será que terá fé depois? Então corra para os pés de Cristo enquanto você pode, porque o ano aceitável se chama hoje. O dia do Senhor, o dia da nossa salvação é agora. Então que Deus em Cristo nos abençoe nessa noite. Que Deus em Cristo nos dê a oportunidade de nos arrepender das nossas práticas errôneas e correr apressadamente para os pés dele, que tem salvação para nós, que tem salvação para a nossa alma, que tem salvação para o nosso espírito. Porque senão o que nos restará é arder no lago de fogo com Satanás e os seus anjos. Eu acredito que não é isso que você quer para a sua vida. Não é desta forma que você quer passar a eternidade. E se você entende que Cristo, Ele está no controle da sua vida, corra apressadamente para os pés de Cristo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe nesta noite. No próximo encontro nós vamos falar do capítulo 8. E você é o nosso convidado. Peço desculpa aos irmãos pela nossa transmissão. Houve algumas falhas, depois ela estabilizou. Mas daqui a pouco você pode acompanhar na íntegra tudo o que foi falado aqui, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer os nossos irmãos que estão aqui conosco, nos ajudando nessa transmissão de hoje. Mais uma vez, presbítero Natan, diácono Felipe, diácono José, presbítero Carleandro, os demais irmãos que estão aqui. Que Deus os abençoe
nessa transmissão de hoje e que esta palavra seja viva em nosso coração. Mais uma vez eu digo para você, mais uma vez eu me incluo no que falo para você. Vamos correr desesperadamente para a salvação hoje, agora. Não vamos procrastinar a nossa salvação. Vou deixar para amanhã. Vou fazer hoje algumas coisas, amanhã eu vou me arrepender. Tem pessoas que falam até assim, não é? Não estou preparado. No dia em que eu estiver pronto, eu vou me arrepender. Nunca chegará esse dia se você não correr hoje, agora, nesse exato momento. Amém? Que Deus abençoe. Passo aqui para os irmãos e peço que um dos irmãos já conclua e já ore para encerrar o nosso culto nessa noite, ou a nossa transmissão nessa noite. Amém? Glória a Deus. Minha palavra é de agradecimento, primeiramente a Deus por essa oportunidade, ao pastor Gleison por esse projeto, ao pessoal aqui que tem trabalhado na filmagem aqui, nesse recurso, sonoplastia também, aos irmãos que estão aqui nos apoiando, que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar tremendamente a vida de vocês. Amém? Amém, glória a Deus. E nós queremos também agradecer a Deus e já queremos nesta hora estar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede, que Ele nos concedeu nesta noite, de estarmos aqui sendo esclarecidos acerca da palavra do Senhor. E eu muito me alegrei estudando este capítulo, entendendo que esta situação não é para a igreja, não é para ser para nós. É claro, se nós nos mantivermos fiéis ao Senhor. Nos mantenhamos fiéis a Ele, primeiramente porque nós o amamos, e depois pelo que a sua palavra diz, pelas recompensas que nós teremos em nos mantermos fiéis ao Senhor. Então nossa palavra, minha palavra para a igreja é: seja fiel. Não tenha salvação como algo simples, que vai ser fácil. Não, a salvação está à disposição de todos, mas o segredo, Apocalipse sempre vai falar: só vence, só chega lá quem é fiel ao Senhor. Então, continue fiel ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de chegar na Tua casa, Senhor, para podermos juntos aprender da Tua palavra nesta noite. Obrigado pela vida dos obreiros, obrigado por toda a equipe, Senhor, que nos ajudou aqui nesta noite, pelos irmãos que compareceram aqui também, que intercedeu, que aprendeu conosco aqui no templo. Também te peço, Senhor, que o Senhor derrame uma bênção especial sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do setor Betel, de todos os irmãos, Senhor. Nos ajude, Pai, a permanecermos fiéis a Ti, independente do tempo, se está com sol, se está nublado, se está fechado. Nos ajude, Senhor, a nos mantermos fiéis, pois se assim fizermos, Senhor, nós seremos salvos. Nada disso, Senhor, que está aqui nestes capítulos que nós temos estudado nesse dia, será para nós. Então nos ajude, e obrigado pela Tua salvação, obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, obrigado pelo Teu evangelho, Senhor. Muito obrigado, Pai, é a minha palavra nesta noite. Continue conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Deus, aleluias. Nós queremos avisar também que amanhã haverá o culto presencial, todos os irmãos estão convidados. Nós estaremos dando mais informação acerca deste culto no nosso grupo, e contamos com a presença de todos os irmãos. O culto se dará a partir das 19h30,
21h30. Então, estão todos convidados a estarmos juntos amanhã, adorando, se alimentando, se saciando da presença e da palavra do Senhor. Que Deus abençoe.